Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez falando um pouco mais desse tema da nossa lição deste domingo. Ela acontecerá nesse domingo, dia 19 de fevereiro, e o tema deste domingo é avivamento no mundo, o avivamento espiritual no mundo. E nós estaremos aqui vendo alguns grandes exemplos de avivamento já registrado nessa lição. Estaremos sim limitados a ela, mas temos também o nosso livro de apoio e a revista do Ensinador Cristão, que nos traz também mais subsídios sobre o tema. Esta lição do domingo, irmãos, ela vai trazer um avivamento apontando alguns grandes exemplos que está registrado na palavra de Deus, em especial falando sobre o período do rei, período do profeta Ezequiel, onde nós tivemos a oportunidade de estar falando sobre ele agora neste último trimestre do ano de 2022. Os objetivos da nossa lição, ele nos traz a necessidade de explicarmos o avivamento no templo de Ezequiel, identificar os grandes avivamentos no mundo e mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Na nossa introdução tem um parágrafo muito interessante, o primeiro parágrafo já é grifado aqui pela minha pessoa, que diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Está falando aqui sobre aquela visão do Vale de Ossos Secos, que está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Nós vemos que Israel era cativo em sua época, cativo pela Babilônia, e Ezequiel era um homem que foi chamado para profeta ainda estando em Babilônia, já em condição de cativeiro, às margens do rio Quebar. E ele nos traz aqui, na lição de hoje, deste domingo, para nós meditarmos algo muito interessante. A calamidade no item 1 e a restauração de Israel. Diz assim o item 1, apenas uma frase. Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia. Esse termo apostasia, ele tem sido bem presente nesses dias em que vivemos. Porque o inimigo ele tem mudado a forma de trabalhar. E a lição de hoje, que está falando de avivamento para os nossos dias, porque o tema da nossa lição é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu falei na primeira lição que nós abrimos esse trimestre, que a lição ela nos ajudaria a estudar o avivamento espiritual e não sobre o avivamento espiritual de forma conceitual, mas o que esses exemplos que tem na palavra de Deus ele nos traz hoje em nossos dias, Deixou para nós algo muito importante. Então, aqui no livro de Ezequiel, ele já fala que houve uma apostasia no período registrado aqui nesta lição. E se fizermos uma breve reflexão sobre o tema da lição anterior, onde estudamos o livro de Israel, o livro do profeta Ezequiel, a gente vai ver esse resultado, e sua respectiva origem. Israel ele estava em uma condição espiritual tão precária no período do profeta Ezequiel, que quando eles foram cativos, Deus o levou em espírito até o templo e mostrou a ele as profanações que aconteciam naquele lugar.
Naquele momento, Deus ainda não tinha se retirado do templo, ou seja, a sua glória ainda não tinha sido retirada. O povo estava cativo, sim, a primeira leva, a segunda leva de cativos já tinha saído para a Babilônia, mas as pessoas ainda estavam dentro da cidade de Jerusalém, em suas respectivas casas, mas a apostasia, irmãos, estava instalada naquele lugar. E aquela situação, mesmo Deus levantando o profeta, porque Jeremias profetizava ali, as pessoas, elas não ouviram, não é, esse ensinamento. E a falta dessa observação do povo quanto ao que estava sendo falado, veio a culminar com a saída da glória de Deus do templo, e logo após este evento houve a destruição, literal do povo de Israel, como conhecemos a história. E na lição de hoje, o avivamento no templo de Ezequiel nos traz essa reflexão. Aonde precisaremos chegar para que Deus ele venha a fazer algo sobrenatural na vida do seu povo? Temos vivido tempos difíceis. Claro que a Bíblia se cumpre, mas eu acho que nós que somos igreja precisamos ter algo dentro de nós que é imutável, aquilo que nós aprendemos. E nos nossos dias essas coisas têm sido desconsideradas. A desobediência tem sido latente no nosso meio. A apostasia, não temos nem o que questionar. Cada um seguindo ou querendo seguir a sua própria direção. Muitas lideranças declinando do seu compromisso com aquilo para o qual Deus os chamou. E a igreja do Senhor, estudando e vendo que precisamos deste avivamento nos últimos dias. Então, irmãos, no período do profeta Ezequiel, essa desobediência e essa apostasia, ela levou o povo de Deus ao colapso moral, espiritual. E se fosse uma obra humana, eu diria, tinha sido irreversível. Mas como a obra é de Deus, Deus mudou a situação. E naquele momento onde eles estavam, Deus mostra a Ezequiel a visão do vale de ossos secos, que é Ezequiel 37. Deus tinha promessa para com o povo de Israel: restaurar a nação, materialmente falando e também espiritualmente falando. E naquela visão do vale de ossos secos, Deus mostra a Ezequiel de uma forma tão clara e latente que até o povo de Deus, na qualidade de nação, eles estavam entregues, eles estavam mortos e secos, completamente sem vida e sem esperança ou expectativa. Mas, através da voz de Deus, pela boca do profeta, Deus mostrou ao profeta que, pela sua, claro, infinita misericórdia, levantaria de novo a nação de Israel, materialmente falando, e também espiritualmente falando. Materialmente falando, sabemos que já aconteceu, como vimos, a nação de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi novamente declarada Estado, né? E temos isso já profecia cumprida em nossos dias. Mas a mudança espiritual ainda não ocorreu. Então, irmãos, se não tivermos cuidado, a gente entra
na mesma condição de que aconteceu em um passado tão próximo. Israel chegou a um estado não só espiritual, mas sim material também, que Deus o comparou como um vale de ossos secos que não tinha vida, que não tinha expectativas. E só Deus pôde reverter a situação. No tópico 2 vai falar sobre os avivamentos no mundo, né? Vai nos trazer o ocorrido na Europa, em especial na Alemanha, na Inglaterra, País de Gales e nos Estados Unidos. E nessa parte, quando fala da Europa, uma das coisas que mais chamou a atenção, e eu acredito que você vai fazer sua leitura, é o que está escrito no subtópico C, no País de Gales. Eles que Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu-se com colegas e lhe falou de uma visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento. Mas observe, irmãos, a premissa de Deus, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Eu olho à luz da Bíblia e a Bíblia Sagrada me diz que esta palavra ela é imutável. Não é negociável. E nós, como vamos viver isso? Como vamos resolver essa situação? Porque o que temos visto em nossos dias é mais essa contramão. O que falar é ultrapassado, não é? As velhas práticas parece que agora já não são cobradas para que sejam deixadas, porque isso eram meras formalidades. E o inimigo, que é especialista nisso, ele encontra uma brecha e dentro dessa brecha ele abre outras lacunas. E o homem fica em um ciclo vicioso ao ponto de cauterizar a sua mente e não entender que uma vez aceitou a Jesus, a sua vida muda. Que uma vez tendo encontro com Deus, a sua vida é transformada e precisa necessariamente ser transformada. Então, eu me pergunto, onde nós chegaremos? Estamos precisando pôr isso em prática. Pregar um evangelho que, ao ser aceito, precisamos deixar as velhas práticas do pecado e viver uma nova vida. Nos Estados Unidos, ele vai falar sobre o avivamento da Rua Azusa, que desencadeou um crescimento deste avivamento para o mundo e chegou até nós aqui no Brasil. A igreja que você está hoje, Pernambués, Assembleia de Deus, ela tem origem aqui, meu querido irmão. Ela não aconteceu por acaso, nem por um sonho de um homem qualquer, mas ela nasceu no avivamento do poder de Deus através da vida de homens de Deus que assumiram um compromisso com Cristo, padeceram certamente muitos pesares e trouxe esse evangelho até os nossos dias. Eu acho que o mais honesto, justo e sincero de nossa parte é, no mínimo, manter essa chama viva e acesa, ensinando aqueles que também estão chegando imediatamente após a nossa pessoa.
Que Deus nos ajude a viver essa palavra, a estar cada vez mais presente diante da presença do Senhor, claro, em nossas igrejas, conduzindo a palavra como o Senhor nos ensinara e abençoando a vida daqueles que precisam desta vitória, desta palavra, pois essa palavra que é viva, ela vai até os corações das pessoas, não por causa de mim nem de você, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus continue ajudando, abençoando e fortalecendo a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.